bom advogado é aquele que postula adequadamente a proteção dos interesses dos seus clientes ou que faz aplicar o direito de modo adequado, do modo correto, às situações que lhe são apresentadas. Porque o advogado não é o profissional que apenas postula a justiça dos tribunais. O advogado é o profissional que aconselha, o profissional que redige, o profissional que indica, né? Diariamente a gente recebe muitas perguntas sobre pessoas que querem celebrar contratos, por exemplo. Como ajustar, como colocar em linguagem contratual a vontade das partes. Como qualquer profissão, ela requer uma adequada formação profissional. Eu costumo dizer aos estagiários, eles já passaram por mim, não é exagero, mais de 10 mil estagiários, eu costumo dizer o seguinte, que quem sabe teoria geral do direito pode saber tudo. Quem não conhece teoria geral do direito jamais saberá nada. Depois que se apreendem os elementos fundamentais, você vai descobrindo a fenomenologia jurídica e verifica que o direito não é uma ciência exata e você descobre que o direito é plástico, isto é, as normas jurídicas, as regras de direito são formuladas abstratamente ou genericamente e você tem que moldá-las, ajustá-las às situações específicas. Porque o direito dificilmente legisla para uma situação determinada e você aplica. E aí a aplicação é uma ciência. A aplicação tem que ajustar a norma ao quadro do qual está se cuidando. E o advogado, aí que é um dos aspectos belíssimos da advocacia, que é uma profissão de aspectos de grande destaque, né? Isso decorre de uma formação correta e também de uma aptidão. Tobias Barreto tem um discurso que se chama A Ideia do Direito. E é um discurso primoroso que ele fez com Paraninfo, de uma das suas turmas da Faculdade de Direito do Recife. Ele diz o seguinte, assim como o melhor modo de ir-se de um ponto ao outro é a linha reta, assim como a maneira mais cômoda de um corpo girar em torno de outro corpo é o círculo, assim também de todos os modos e disciplina da convivência social, o direito é o melhor modo. Mas isso não quer que o direito seja perfeito. A sua função é disciplinar a vida social, mas ele não disciplina adequadamente, porque as suas normas não regulam do modo perfeito todas as situações. Paradoxalmente, o direito se vai finando, se vai extinguindo à medida em que ele se torna desnecessário. Então ele visa promover a paz social, mas no momento em que a sociedade viver em paz, o direito não se fará mais necessário. Eu já comparei o direito a uma vela, que enquanto dá luz, se vai se finando, se vai se extinguindo, né? se vai acabando. Qual é a finalidade da pena? A pena tem duas finalidades, sem dúvida nenhuma de castigar, porque o mal feito precisa ser castigado e punido, mas a finalidade primordial da pena é reabilitar. A pena exclui da sociedade o indivíduo doente, ela o recupera e o restitui saudável à sociedade. Essa que é a situação, essa que é a filosofia. Agora não, hoje, por razões que nós conhecemos, né, a pena tortura, tritura e transforma o condenado pela revolta, pelo que ele vive, pelo que ele ouve, num elemento mais nocivo à sociedade do que ele era quando entrou lá. Então a cadeia é um meio de apodrecimento do indivíduo, quando a pena não visa isso. Eu sou radicalmente contra a transmissão pela televisão das sessões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de quaisquer outros tribunais. Por quê?
O homem já foi descrito como um animal social, como um animal econômico, como um animal sexual, né? Mas o homem também é um animal que gosta de ser avistado, de mostrar e se mostrar. Então, o que a televisão faz nessa transmissão? A TV Justiça, ela estimula os juízes, são seres humanos, a um certo exibicionismo. Eu creio que o modelo de instituição, de órgão jurisdicional que há no mundo, com todos os defeitos, é a Corte Suprema dos Estados Unidos. Os juízes da Corte Suprema dos Estados Unidos são 9, eles não dão entrevistas. Eles não levam a público as suas divergências, eles ouvem a argumentação em público, mas eles deliberam em sessão fechada. E dizem as pessoas que conhecem os intestinos da Corte Suprema dos Estados Unidos, é que quando eles se trancam e alguém passa em frente, tem a impressão de que eles estão se engalfinhando até fisicamente pela quantidade de gritos, de afirmações, mas terminada a discussão, cada juiz aperta a mão dos outros. Então eles vêm, dão o resultado da sua deliberação e não há um relator para o acordo. O presidente, que é o Chief Justice, designa um dos juízes para redigir o julgamento, a decisão, né? Sendo que os demais juízes podem escrever o seu voto de apoio, né? O que se chama de concurring opinion, ou o juiz ficou vencido, pode também manifestar a sua discordância escrevendo o que se chama de dissenting opinion, né? Uma opinião divergente. Mas a Corte Suprema dos Estados Unidos, nós podemos dizer até pela modéstia ou pelo recolhimento, é o órgão notável. Se você pegar a Constituição dos Estados Unidos, você não encontra um único artigo que permita à Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou de ato do governo federal. Houve um homem, um gênio, chamado John Marshall, que compreendeu que no concerto dos poderes do Estado, ao judiciário incumbia assegurar a inteireza positiva da Constituição, o império da Constituição. Então, ele declarou a inconstitucionalidade de um ato do governo federal. Com essa decisão, ele estabeleceu a missão maior da Suprema Corte e iluminou outras legislações e outras constituições. A nossa Constituição de 10 de outubro de 1988 criou 2 tribunais de igual relevância. O Supremo Tribunal Federal, que é basicamente uma corte constitucional, está lá no artigo 101 da Constituição, que compete principalmente ao Supremo zelar pela Constituição, e o Superior Tribunal de Justiça como corte que zela pela inteireza positiva, pela adequada aplicação do direito federal. O Supremo hoje, para julgar uma questão na esfera exorbitante da criminal, ele tem primeiro que decidir se a decisão que ele vai proferir terá repercussão geral. Ao julgar o litígio entre nós dois, ele tem que determinar primeiro se a decisão que ele vai proferir no litígio entre duas pessoas, duas ou mais, num litígio determinado, vai ter uma repercussão, vai se aplicar a outros casos semelhantes. Se o Supremo decide que tal fato é fato gerador de uma obrigação tributária, essa decisão não vai servir apenas para aquele caso específico, mas todos os casos que estiverem na mesma situação. Então, a Constituição de 88 organizou o Judiciário, mas o Judiciário sempre pôde decidir qualquer matéria. Onde houver conflito, o conflito ocorrente, o conflito iminente, o Judiciário pode atuar. E como é que ele atua? Ele identifica a regra de direito e aplica a regra de direito que ele identifica. E se não houver regra de direito, ele formula, ele atua como legislador, ele cunha, ele fabrica, ele formula a regra de direito. A primeira formação que eu tive foi no escritório do meu pai. Eu fui boy com 12 anos de idade,
um escritório pequeno, Cachoeiro Itapimirim, minha cidade natal, tinha 23 mil habitantes, meu pai advogava ali, e nas cidades próximas, né, eu às vezes ficava sozinho no escritório dele e acompanhava as consultas. Ele, um exímio latinista, fala português como ninguém, um homem brilhante, e esse foi meu primeiro mestre. Outra grande influência foi a de Dario de Almeida Magalhães. Dario de Almeida Magalhães foi um dos maiores advogados brasileiros. A maneira de peticionar, a maneira de expor, a graça literária, as imagens de que ele se valia, mas o destemor. Ele não hesitava um minuto em se opor a quaisquer juristas, não importa a nomeada que ele estivesse na história do direito. Há um fato significativo: o pai dele foi desembargador em Minas Gerais. E um dia, num caso importante, trouxeram um acórdão do pai dele que era contrário ao interesse que ele patrocinava. Ele tinha grande admiração pelo pai, mas ele leu aquilo e julgou e disse: não presta. Analisada a advocacia dele sob certo aspecto, ele foi maior que o Rui Barbosa, porque ele tinha um espírito prático que o Rui Barbosa não teve. Rui Barbosa, nós sabemos, perdeu mais de 80% das causas que patrocinou. Entretanto, é preciso ver as causas que iam para ele, né? Ele era procurado para aquelas situações altamente complexas e ele se esparramava. Ele não conseguia conter a sua cultura. No caso Minas Werneck, ele fez embargos que ocupam quase um volume das suas obras completas, não é uma petição só. E Rodrigo Otávio respondeu à petição dele com a citação de um professor de uma faculdade do estado do Maine, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: não mostre ao tribunal o quanto direito você sabe, mostre o direito do seu cliente. José Paulo Sepúlveda Pertence é um homem de brilho invulgar. É meu compadre, eu gosto imensamente dele, lutei por sua candidatura à presidência do Conselho Federal da Ordem. Depois que ele se aposentou, eu o acolhi no meu escritório em Brasília e o aconselhei a abrir o próprio escritório dele com os 2 filhos. As posições que o Zé Paulo assumiu ao longo do seu magistério jurídico e ao longo da sua luta de advogado são posições singulares, são destacadas pelos conhecimentos jurídicos, pela capacidade de análise política, pela aptidão para ver muito longe, muito alto e muito longe. Essa é uma das características de José Paulo Sepúlveda Pertence. Raimundo Fauro não foi um advogado, não foi um advogado, nunca advogou. Isso não vai nenhuma crítica. No Brasil, quando se faz uma afirmação, Raimundo Fauro nunca advogou, isso pode soar como uma crítica. Não é? É apenas uma apreciação, um retrato. Ele era historiador, ele era um literato apaixonado, aliás, a grande paixão dele era Vieira. Fauro, então, foi candidato à presidência da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Opunha-se a ele Josafá Marinho. Eu era o mais jovem membro do Conselho Federal da Ordem. O Espírito Santo queria que eu apoiasse, que eu votasse Josafá Marinho. Eu entendia que o voto era do conselheiro, o conselheiro não votava por delegação, e o conselheiro, no conselho, o conselheiro é um delegado, mas ele vota de acordo com a sua vontade. Eu votei pelo Fauro. Josafá morreu me detestando, com toda a razão. Agora, se eu fosse presidente da República, eu nomearia ministro da Justiça várias vezes. Ele era um homem talhado, ele tinha sensibilidade. Um dia eu entrei no gabinete dele, havia a crise na Nicarágua, ele então me disse em voz baixa: você sabe que eu mediaria a crise da Nicarágua? Eu disse: não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que os jornalistas brasileiros tentam retratar aquilo que lhes chega ao conhecimento de maneira imparcial, de maneira adequada,
eu daria uma nota alta à imprensa brasileira. Nós poderíamos dizer, numa frase, que a imprensa reflete o momento. Será que a imprensa está acusando gratuitamente ou será que a imprensa é prejudicada no sentido etimológico da palavra por aquilo que ela vê, por aquilo que ela sente? Por que ela se transforma num órgão de acusação? Pelo julgamento que ela faz, imperfeito, embora daquilo que se apresenta diante dela. Você não pode esperar que a imprensa seja rigorosamente verdadeira naquilo que ela noticia. Se a imprensa tiver que fazer um inquérito para apurar a realidade do que chega até ela se inviabiliza. Se o jornalista disser que um político é corrupto na apreciação de determinados fatos, ele não pode ser punido. Agora, se apreciando determinados fatos, se disser que a mãe do político é prostituta, não é? Aí sim ele responde que a matéria não tem nada a ver com o que é objeto da notícia. Então é melhor a imprensa que possa não noticiar adequadamente os fatos do que a imprensa que permanece em silêncio ou que oculte os fatos. A imprensa não é perfeita, como o judiciário não é perfeito, como o homem não é perfeito. Entretanto, a imprensa é fundamental a divulgação das ideias, a submissão dos fatos ao juízo crítico das pessoas que ela atinge. É claro que você vai encontrar gente da imprensa que deturpa a função de jornalista, usando para os mais diferentes propósitos, né? Você, quando vê que um determinado jornalista disse ou escreveu que um ministro supremo transformou a sua bancada em venda de sentença, você fica chocado. Quanto se prendeu, quanto se torturou, quanto se matou no Brasil por medo do comunismo. Eu podia passar o dia todo contando depoimentos que eu colhi de pessoas que foram torturadas. Numa audiência do caso Herzog, uma testemunha, Gildas Vestin Cossenza, comoveu a todos, inclusive ao juiz, dizendo o seguinte: doutor juiz, a partir de certo momento, eu torcia para que eles me dessem choque na narina, porque se me desse um choque eu desmaiava, e desmaiando eu descansava um pouco. E a família Herzog não queria que se propusesse uma ação de indenização, eles eram judeus, e não queriam que alguém pensasse que eles estavam querendo extrair dinheiro do sacrifício do marido. Clarice é a mulher que ficou viúva, e dos 2 filhos, Ivo e André. Aliás, o Ministério Público é glorioso, mas no caso Herzog, tanto o Ministério Público Militar, quanto o Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público do Estado de São Paulo, tropeçaram e naufragaram. A lei manda que, sendo os filhos menores, como eram Ivo e André, o Ministério Público tinha que estar presente para zelar pelos interesses dos menores. O Ministério Público se recusou e o juiz então teve que nomear um membro do Ministério Público ad hoc. Mas voltando aqui ao caso Herzog, eu redigi a petição inicial, eu formulei a petição inicial e muitas vezes eu sou aplaudido por isso. Mas quem tem que ser aplaudido é o judiciário, porque o Márcio José de Moraes, nós tínhamos a mesma idade, ele estudou o caso Herzog, estudou o processo, ele proferiu a sentença e a importância da sentença está neste fato. É a primeira vez que o Estado brasileiro, através de um dos seus poderes, o Poder Judiciário, reconheceu e proclamou que ele, Estado brasileiro, por meio de outro poder seu, que era o Executivo, a qual pertence o Exército das Forças Armadas, usava tortura como instrumento de investigação de crimes políticos. A essência da sentença, a importância da sentença é essa, é o reconhecimento pelo Estado de que o Estado torturava, para colocar a coisa na sua expressão mais simples. Nós lutamos muito na época da anistia, inclusive na elaboração da lei da anistia. Nós nos reuníamos, Teotônio Vilela, Dalmo de Abreu Dallari,
Rafael de Almeida Magalhães, Zé Paulo Sepúlveda pertence, e como alguém precisava abrir a porta, nós nos reunimos para fazer o projeto da lei de anistia. Era um momento de elaboração, de construção. Não é fácil redigir um artigo de lei. Você está fazendo uma norma genérica, mas você tem que redigir, elaborar uma norma jurídica que, conquanto genérica, possa abarcar o maior número de situações. O Espírito Santo não tinha universidade, ele não tinha boas faculdades naquele tempo. Cachoeiro sempre, como município do sul do Espírito Santo, sempre girou em torno do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, eu fui buscar o ensino superior no Rio de Janeiro. Fui estagiário no escritório de advocacia do doutor Oscar Saraiva. Ele logo depois foi para Brasília, onde como Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, depois se tornou ministro do Tribunal Federal de Recursos. Mas, ao concluir o curso, eu já tinha praticamente fundado meu escritório. Eu me formei no dia 22 de dezembro de 1969. O curso de bacharelado eu fiz na Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Guanabara e o curso de doutoramento eu fiz aqui no Largo de São Francisco, na USP. A família Bermudes, me apavora um pouco, eu tenho medo quando eu penso no número, mas nós temos cerca de 137 advogados, 308 funcionários e 200 e tantos estagiários. 80% da nossa advocacia é contenciosa, mas no contencioso hoje nós estamos muito voltados para a arbitragem nacional e internacional. E a arbitragem é um estudo que vai florescendo. Ao invés de se entregar o litígio ao julgamento do judiciário, se entrega o litígio a determinados árbitros. O processo é caro, mas é muito rápido, a decisão dos árbitros não cabe recurso, não é? O que eles decidirem é o que se executa, salvo excepcionalmente em casos em que a lei prescreve a nulidade. Nossa advocacia, então, é voltada para contencioso, para arbitragem, e há uma parte de aconselhamento também. Quando você vai envelhecendo e acumulando experiência, é natural que te procurem. Eu não tenho aquilo que Machado de Assis chama de a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia. Eu sou modesto e eu explico por quê. Clement Attlee, no parlamento inglês, fazia um discurso e dizia eu sou um homem modesto. Ao que Churchill, numa parte cortante, dizia, mas o eminente primeiro-ministro só tem razões para ser modesto. Eu sou modesto porque eu só tenho razões para ser modesto. Mas por que sou procurado? Porque a gente é conhecido, procuro porque o trabalho da gente é aplaudido, porque acabam noticiando o que a gente fez. Então, sem falsa modéstia, eu acho que eu sou procurado por isso. Mas não sou suficientemente procurado, eu queria ter mais clientes.